Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do Canal da Educação de Minas Gerais. Comissão de Administração Pública, 25ª reunião extraordinária, pessoal. A finalidade da audiência pública que aconteceu na Assembleia Legislativa, 21/9 às 2h30, nós acompanhamos, era debater e cobrar do governo do estado propostas de recomposição salarial para todos os servidores públicos do estado de Minas Gerais. Nós tivemos lá a presença da Denise Romano, ela que é presidente, que é diretora, né, do Sindiúti-MG, o Sindicato dos Trabalhadores de Educação, bem como a presidente, né, que é a Núbia, que é do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, que trouxe denúncias seríssimas, pessoal, de trabalhadores na saúde, que hoje temos uma função, temos um cargo, com pelo menos 7 diferenças salariais. Você imagina que coisa? Você está trabalhando ali do lado do servidor, você recebe um vencimento de R$ 1.200, R$ 1.300, e o colega que faz a mesma função, pessoal, recebendo o dobro do seu vencimento ali. Pessoal, isso está acontecendo aí e ela vem trazer essas informações para vocês. Mas nós tivemos também a fala da deputada Beatriz Cerqueira, que participou dessa audiência importante e que trouxe informações para todos os sindicalistas que estavam lá, os sindicatos que participaram desse evento. Trouxe informações do tipo assim, olha, preparem, porque a estratégia do governo é dizer limite providencial, lei de responsabilidade fiscal que está sendo pautado na Assembleia Legislativa, privatização da Copasa e CEMIG, nós assistimos recentemente uma audiência para tratar dessa matéria, e também o chamado regime de recuperação fiscal, ou seja, pessoal, são ideias que vão dizer o seguinte, olha, nós não vamos dar recomposição para ninguém, nós não vamos fazer reajuste para ninguém, porque não tem recurso em caixa, então este vai ser o discurso do governo. Então a Beatriz Cerqueira chamou atenção para essas questões, mesmo alertando também que na educação, apesar de ter tido esse reajuste aí, pessoal, não foi pagamento do piso da educação nacional, os trabalhadores não recebem o piso da educação, o governo paga proporcional. E é importante deixar claro que nós temos problema com férias-prêmio, com os 12,84%, judicialização também dos nossos direitos, a Denise Romano colocou essa questão importante e vocês vão assistir no vídeo agora que nós vamos apresentar. É importante chamar atenção também, depois da bela fala da Denise Romano, que ela fez ali na verdade uma história do que vem acontecendo no estado de Minas Gerais com esse governo. Nós tivemos aí também, importante chamar vocês sobre esse alerta, né, do projeto de lei 875, que segundo informações da deputada Beatriz Cerqueira, recebeu a orientação de que o projeto segue na Assembleia Legislativa e o pessoal tem pressa para votar esse projeto. Então presta atenção nisso aí, porque é importante. Segundo informações, o próximo mês o projeto tem que estar pautado, discutido e votado na Assembleia Legislativa. E esse projeto traz informações importantes porque é sobre contratação, pessoal, do pessoal do magistério. O canal de Educação, inclusive, já fez vários vídeos comentando essa matéria com todos vocês. É importante você fazer a sua inscrição no canal da Educação, deixar um comentário, um like, pessoal, e compartilhar esse vídeo com todo mundo, porque nós tratamos dessa matéria. Projeto de Lei 875, alerta da deputada Beatriz Cerqueira, e vai falar em diferenças salariais. Imagina amanhã você ter um trabalhador com vínculo precário, como acontece hoje na rede, e você ter aí diferenças salariais. Vamos seguir com o vídeo aqui, pessoal, porque nós vamos ter 3 falas importantes agora. A deputada Beatriz Cerqueira, Denise Romano e também a presidente do Sindicato da Saúde, trazendo essa declaração importantíssima, né, e gravíssima ao mesmo tempo. Imagina você ter um trabalhador com mais de 30 anos de serviço e vai próximo de aposentar, né? Já está próximo de aposentar e, infelizmente, pessoal, o seu vencimento no contra-cheque não passa de R$ 700, pessoal. 700, R$ 800. Pessoal, não dá para ficar desse jeito. Acompanhe comigo na tela para você. Observem que entre os convidados e convidadas dessa audiência está quase, se não a totalidade, do funcionalismo público estadual. Por que nós tomamos essa iniciativa? Primeiro que foi a pedido dos sindicatos, não é? Na perspectiva de cobrar do governo do estado um processo de negociação coletiva. O servidor público, ele é um trabalhador. E precisa ser reconhecido como trabalhador e trabalhadora. E, portanto, as relações democráticas de trabalho determinam processos de negociação coletiva. E eu tenho percebido uma tática por parte do governo Zema, que ela é perigosa para nós, movimento sindical e funcionalismo, que é não estabelecer um processo geral de negociação, tentando tratar individualmente cada carreira e não resolvendo nenhuma delas. Então, vários que estão aqui têm problemas estruturais, de ausência de valorização na carreira, de direitos que existem e não são reconhecidos, não são pagos,
de dificuldades nas negociações, nas suas secretarias, não é? Muitas vezes de questões que não necessariamente são financeiras, porque muito da vida do trabalhador pode e deve melhorar nas suas condições de trabalho, e não, muitas vezes não melhoram. Então, quando também identifiquei essa tática do governo de dividir para melhor controlar, achei que valeria a pena nós propiciarmos essa mesa com todo mundo junto, para que nós tenhamos um panorama geral de como andam as negociações por parte do governo do Estado, com as carreiras que aqui estão, e a partir daí, na comissão de mérito que trata da administração pública, que é essa, que nós possamos ir nos somando, fortalecendo a luta das carreiras e fortalecendo as pautas, que podem ser aquelas que são gerais e podem ser aquelas que são muito específicas. Aqui, pela Comissão de Administração Pública, nós já iniciamos um trabalho que eu acho que ele é importante para o conjunto do funcionalismo, que diz respeito ao IPSENG. Não é? Recentemente, nós fizemos uma audiência, primeiro foi uma audiência pública, na sequência, nós realizamos uma visita técnica, não é? Onde tivemos a oportunidade de não ter acesso a muitas informações. Isso me espantou lá, sabe, presidente? Porque a visita, quando a gente aprova um requerimento, está dizendo o que vai acontecer. Então, ninguém é pego de surpresa, gente. Todas as ações da Assembleia são publicadas previamente, você não tem como esconder nada ou dizer que a pessoa não sabia, ou o órgão não sabia qual era o objetivo daquela visita. E nos faltaram muitas informações naquela visita técnica ao IPSENG, né, Abadia? O Geraldo também participou. Mas foi importante, porque nós demos visibilidade a problemas, né? Outro dia, presidente, a gestão do IPSENG inaugurou uma calçada, enquanto tem 7 andares fechados por uma reforma infinita, que não tem, inclusive, licitação concluída. A quantidade de leitos fechados e o tempo de espera que os servidores têm hoje por uma internação no IPSENG. Né? Então, não adianta fazer a inauguração de uma calçada com 7 andares fechados, sem perspectiva de quando isso será resolvido. Então, é um trabalho que também nós iniciamos aqui pela Comissão de Administração Pública, que é uma das pautas prioritárias do nosso mandato. A defesa dos servidores públicos e servidoras e, portanto, a defesa dos serviços públicos. Se nós não organizarmos e não pautarmos o que nós queremos, nós vamos sempre ficar reagindo à pauta do governo. O governo já disse qual é a pauta dele: privatizações e adesão ao regime de recuperação fiscal. Então, aí aumento de impostos. Né? Então, a agenda da Assembleia, nesse momento, ela está focada nisso. Né? Você tem um projeto de lei, agenda no que se refere à prioridade do governo. A Assembleia é muito maior do que isso. Mas a gente tem um projeto de lei do governo, que é o 1295, que vai taxar em até 27%, não é? O aumento de ICMS para vários produtos que o governo tenta dizer que são supérfluos e que não são. Mas para pagar uma conta dos benefícios que ele deu para a Localiza e demais grandes locadoras de veículos no primeiro semestre. Então, quando vai falar de servidor público, a gente vai escutar aqui que tem limite prudencial, que o Estado está quebrado, que a dívida é maior, que o governo anterior deixou uma grande dívida. Mas para abrir mão de receita, como foi a das locadoras no primeiro semestre, para aumentar em 300% o salário do próprio governador, aí também teve o aumento do vice, secretários e adjuntos, para fazer reforma administrativa, para caber os amigos do governo nos cargos comissionados, aí não tinha nada, tem o impedimento da lei de responsabilidade fiscal. Mas hoje nós vamos escutar esse impedimento aqui. Então, se nós não pautarmos, nós vamos reagir à pauta do governo, que é da privatização, que é da adesão ao regime de recuperação fiscal. Então, essa audiência também é esse esforço de pautarmos, de dizer das nossas necessidades, de dizer dos nossos problemas e como que nós queremos que eles sejam solucionados. Então, a primavera para nós começou antes do dia de hoje, e a Frente em Defesa dos Serviços Públicos, que muitos sindicatos que estão aqui já a integram, acho que a maioria deles, todos eles integram essa frente, é a nossa resposta contra esse estado de coisas trazidas pelo governo. Eu vou ser bem econômica na minha fala. A realidade nossa da educação é pública e notória, todos sabem. Nós tivemos, em 2019, um reajuste do piso que não foi praticado pelo governo, 4,17%. Em 2020, 12,84%, o governo não praticou. Em 2022, 33,24%.
o governo fez um reajuste linear de 0,6, então ainda ficou nos devendo. E nesse ano de 2023, a mesma forma, o reajuste do piso não foi o reajuste praticado pelo governo do Estado para a educação. Mas eu não quero dizer disso, eu quero tocar numa questão que nenhum companheiro aqui disse. O governo vai dizer que nos recebe, foram 14 reuniões com a CEPLAG, só do Sindiúti ao longo desse governo todo. Mas um governo que está disposto a negociar não judicializa todas as greves que ele enfrenta dos servidores públicos. E eu acho que todas as categorias que estão aqui enfrentaram algum processo de judicialização de lutas no governo Zema. Nós, do Sindiúti, nós fizemos 3 greves no governo Zema e todas as 3 greves foram judicializadas pelo governo. Então, não é possível dizer de um processo de negociação quando tudo que as categorias reivindicam e o que elas conquistam, inclusive, no caso da greve de 2021, quando nós conquistamos o reajuste 33,24, o governador vetou, esta casa derrubou o veto, foi sancionado e o governo recorreu ao STF. Então, quando ele não judicializa aqui em Minas Gerais, ele judicializa no Tribunal Superior, no STF. Então, isso é muito revelador. Nós temos aqui, então, no caso, um problema que é estrutural, que é a espinha dorsal do que o governo, do que ele se propõe, e existe um problema de concepção do que são processos de negociação. Eu estou dizendo isso aqui muito à vontade, porque eu já disse isso ao governo em outras oportunidades que nós temos lá com a CEPLAG. Não é um problema só da CEPLAG, na Secretaria de Educação, da mesma forma, o procedimento é o mesmo, e é muito curioso, porque fica o tempo todo como se fossem seres alheios ou entidades ou secretarias que não fizessem parte de um único governo. Porque quando a gente questiona alguma coisa e a gente demonstra que é possível fazer através do debate político, aí vem a AGE e diz que não pode ser feito, porque a gente sempre esbarra em algum parecer. Eu acho que eu tô falando isso e todo mundo deve ter passado por isso em algum momento nos processos de negociação. Sempre tem um parecer, sempre tem algum posicionamento da Advocacia Geral do Estado que ela faz parte do governo, dizendo que não é possível atender essa ou aquela reivindicação. E eu queria dar só um exemplo dos muitos exemplos que nós temos, e assim, nós vamos ouvir aqui que o governo quitou as férias prêmio atrasadas, nós vamos ouvir do 10,06%, do 12,9%, que foi só para a educação nesse ano de 2023, porque nós temos recurso próprio, o governo não utiliza o recurso próprio, e vocês da saúde briguem, porque o recurso para pagar o piso da enfermagem veio para o governo do Estado. Ele veio para todos os governos. O governo fez a lei e mandou o recurso para que ele fosse pago. Então, vocês briguem mesmo. Então, no nosso caso, a gente tem um exemplo que eu queria dizer ele, porque é um exemplo muito concreto da forma como o governo nos trata no processo de negociação. Na verdade, eu tenho 2. Quando foi publicado o edital do concurso público, que vai ser, a prova vai acontecer agora no mês de outubro, nós apontamos, e aí teve um debate aqui numa audiência, que era para debater a questão das especialistas da educação, e foi o dia que o edital foi publicado, então foi identificado uma série de problemas no edital, uma série de questões que poderiam ser resolvidas, corrigidas. Vou dar um exemplo só esse, não vou entrar em outras questões, que é a questão, por exemplo, um edital que não tem cotas para negros, o edital da educação. E esse foi um dos debates que nós levamos até a secretaria, numa reunião com muitos membros, pessoas da GE, da Secretaria, da própria CEPLAG. Fizemos uma tarde inteira de reuniões, levamos documentos, o Sindiúti, o Sindesp e a Associação dos Inspetores. E o encaminhado dessa reunião foi de que na semana seguinte nós faríamos uma outra reunião para ter os encaminhamentos para alteração do edital antes do início do processo de inscrição. Não teve essa reunião. Os prazos do edital foram todos cumpridos e
depois que o concurso encerrou a inscrição, eles chamaram a gente para reunir. Eu disse isso lá, falei, para que vocês estão chamando a gente aqui? Né? Então, estamos, inclusive, aguardando a formalização das respostas que, se não estou enganada, ainda não chegaram. E a outra questão é do PL 875, que é um PL específico de contratação de pessoal. Nós fizemos dever de casa, levamos as propostas, saiu o encaminhamento aqui desta casa, inclusive, da comissão, acho que foi da administração pública mesmo, não, foi da educação, na comissão, uma audiência da comissão de educação. Nós sentamos aqui, pactuamos uma data com o governo para fazer as alterações no projeto de lei. Encaminhamos antes as propostas, foram mais de 20 ou 23 propostas. O governo concordou com meia alteração, de um conjunto de 23 questões importantes, porque o processo de contratação é importante para a gente, nossa categoria é eternamente contratada, o governo já levou 3 declarações de inconstitucionalidade por isso, e veio tudo para a Assembleia, porque nós não conseguimos chegar a um denominador comum. Então, tem um problema conceitual do que é negociação, porque isso não é negociação. Negociação é quando a gente consegue avançar de algum ponto. Então, tem muita dificuldade nisso. E eu queria dizer também que nós temos os recursos vinculados do Fundeb para encerrar. E aí eu tenho o saldo da conta do Fundeb, o último saldo que foi publicado pelo governo, o saldo financeiro de junho desse ano, 3 bilhões, 205.920.274,03 é o recurso que está lá na conta, no saldo bancário da conta do Fundeb, que não foi utilizado e precisa ser, e a lei determina que seja utilizado na valorização dos profissionais de educação. Então, Minas Gerais não paga o piso, Minas Gerais judicializa absolutamente todas as lutas que nós fazemos, nossas e de vocês também. E dia 26, a Frente em Defesa dos Serviços Públicos estará nas ruas, junto com o movimento dos atingidos por barragem, para denunciar e para defender o direito do povo mineiro de escolher a respeito da venda das estatais CEMIG, Copasa e Codemig, porque é uma luta que se encaixa com todo o projeto que nós estamos enfrentando aqui. Eu quero aproveitar a oportunidade do debate que a Denise trouxe para exatamente fazer um alerta, né? O projeto de lei 875, ele estabelece a política de contratação das funções de magistério no Estado. Nós fizemos já uma primeira audiência pública na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Foi só depois dessa audiência pública que o governo, como encaminhamento da audiência, chamou pela primeira vez o sindicato para conversar, que foi o Sindiúti, o Sindesp, a Dueng e a Dunimontes, porque nós estamos falando da contratação e a Associação Mineira de Inspetores, porque nós estamos falando da contratação de todas as funções de magistério, educação básica e educação superior. E aí, sob a justificativa de regularizar, né, a contratação no Estado, porque o governo já levou 3 declarações de inconstitucionalidade pela política que pratica, né, de fazer da situação temporária a situação permanente para precarizar a condição dos trabalhadores. Pessoal da saúde sabe bem o que é isso. O governo tenta pressionar por uma tramitação rápida desse projeto aqui na Assembleia, mas o que nós percebemos é que esse projeto ele não é só por uma questão de garantir a contratação, sabe, Renato? Aqui das funções de magistério. Abre, gente, uma porta, escancara um portão enorme para estabelecer no Estado contratações de funções que hoje estão no plano de carreira da educação com salários menores, desvinculando do cargo, mas vinculando a função e podendo praticar outros salários. Então, serve um pouquinho de alerta, porque eu fiquei bem espantada com esse modelo de proposição que o governo diz que tem pressa, né? Eu, na segunda-feira, recebi esse recado durante a audiência na Comissão de Participação Popular, que quer votar até o final desse mês. Um projeto que altera, deputado professor Cleiton, estruturalmente as relações na educação. E se propõe isso para a educação e passa, gente, aí é uma escola, né?
aquela escola ruim, né, para que outras áreas do funcionalismo vivem. A situação que o IPSENG está vivendo, eu acho, inclusive, Abadia, que merece uma audiência pública específica. Se você topar, nós vamos fazer uma audiência pública específica aqui, porque lá no IPSENG, quando eu fiz a visita, é bom, gente, a gente tem a cabeça, pensa onde os pés pisam mesmo, a gente tem que ir vendo a realidade, né? E lá, o que, que nós identificamos? Como o governo foi substituindo a contratação de trabalhadores por CNPJ. De forma que é o mesmo trabalhador, não é isso? É o mesmo trabalhador em situações extremamente precárias e vai sendo descartado, porque CNPJ você vai modificando, você não tem responsabilidade nenhuma com aquele trabalhador, porque você sequer considera que, que é um trabalhador. Então, vale a pena, inclusive, a gente fazer um balanço dessa forma de contratação que o Estado instituiu, né, no IPSENG, que foi a nossa última experiência, porque o que precarizam para um, gente, daqui a pouco precarizam para os demais. Por isso, eu acho que essa iniciativa, como a que nós estamos fazendo, ela é tão estratégica, porque o governo vai conversando na caixinha com cada categoria, e a gente não se junta. E aí o governo vai sendo vitorioso nas suas táticas de ir acabando com o servidor, sabe? Então, eu acho que foi um modelo muito acertado dessa audiência que nós estamos realizando na tarde dessa quinta-feira. Só para vocês terem ideia, a Maria me permitiu, e o Eudes, que também está em Contagem nos acompanhando, e vários colegas, nos permitiram apresentar alguns contra-cheques. A Maria, hoje, ela pode aposentar, né, Maria, com louvor, porque fez um trabalho lindo dentro da Secretaria de Estado da Saúde, mas ela não pode ir descansar, ela não pode ir para os seus aposentos, mesmo tendo todos os direitos e tempo. E por que a Maria não pode? Porque hoje o básico da Maria é 883. A ajuda de custo que ela vai perder se ela aposentar é 1.050, mas o vale alimentação é 525. Ela aposenta exatamente com R$740. Como que é que a Maria vai aposentar? 10% de 800, ela dá mais R$296. R$296 com 740, ela não consegue sobreviver. 36 anos dentro da Secretaria de Estado. Isso é só um exemplo, porque nós temos a mesma função com 8 salários básicos. Vocês acreditam nisso? Eu sento na minha estação de trabalho, eu tenho a minha colega do mesmo concurso, que tem a mesma função, e eu tenho um salário de 1.400 e ela tem de 3.200. É assim que essa desorganização da legislação da saúde nos trouxe e nos colocou numa situação realmente muito difícil, inclusive de sobrevivência.